Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Gomes, professora de arquitetura, e hoje vamos falar sobre papéis. Quais são os principais formatos de papéis utilizados por estudantes de arquitetura, design e áreas afins? Vamos lá? Todo mundo já ouviu falar em papel sulfite, certo? Popularmente conhecido assim, geralmente esse papel tem um formato chamado de A4, que é esse papel que eu tenho aqui. Ele é o papel mais utilizado em escritórios, escolas e até mesmo em casa. Esse papel A4 advém de uma série, a série A de papéis, que foi definida por uma norma, a ISO 126, que normatizou os formatos dos papéis em todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. E esses papéis, eles existem também, obviamente, em outras cores, como esse que eu tenho aqui. Então vamos entender a relação entre os papéis da série A partir dessa folha que já conhecemos e que você provavelmente vai ter aí na sua casa. Esse papel A4 mede, nesse sentido menor, 210 milímetros. E nesse sentido maior, ele mede 297 milímetros. Existe uma proporção entre a largura e a altura do papel, que é 1 para raiz de 2. Não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, mas é importante a gente saber que essa proporção faz com que, se eu dobrar o papel A4 pela maior dimensão, ou seja, eu tenho aqui um papel A4, eu pegar outro papel A4 e dobrar, colocar aqui do lado pela maior dimensão, essa relação vai se manter. Essa relação, essa proporção de 1 para raiz de 2. E assim a gente vai encontrar um novo formato de papel, que é o formato A3, ok? Essas dobras, sempre pela maior dimensão, vão gerando outros formatos sucessivamente. Então, depois do A3, a gente tem o A2, temos o A1, temos o A0. Então, vamos entender aqui um pouquinho quais são esses tamanhos, e como que acontecem essas mudanças de dimensionamento. Bom, eu já passei aqui o tamanho do A4. Então, o papel A4 mede 210 por 297. Se eu dobro para gerar o A3 na maior dimensão do A4, esse 297 passa a ser a menor dimensão do A3. E se eu estou fixando essa dimensão, eu estou dobrando a outra. Então, essa nova dimensão vai ser 297 por 420. E esse movimento, ele acontece sucessivamente. Então, para eu gerar aqui o papel A2, eu vou manter a maior dimensão do A3, que vai vir para cá, e eu vou dobrar a outra dimensão, que seria a menor do A3, que vai passar a ser a maior do A2, certo? Então, eu sempre faço isso para eu poder encontrar a dimensão da folha seguinte. Então, A4, A3, A2, A1. 594 vem para cá. E aí, essa nova dimensão, que deveria ser 840, na verdade é 841, pela normatização. E o A0 vai ser 841 por 1189. Essa aqui é a maior dimensão que temos dentro dessa série A. A maior folha é o A0. Esse papel A0 tem 1 metro quadrado. E isso é um gancho para falarmos sobre um outro assunto relacionado à gramatura dos papéis, mas que a gente pode falar em outro vídeo. Se você quiser, diga aí nos comentários se tem interesse que eu faça um vídeo falando sobre o famoso 75 gramas do papel, 90 gramas do papel, tá bom? Bom, voltando. Então, se eu posso dobrar o tamanho do papel para encontrar outros formatos, eu também posso dividir o tamanho do papel. Ou seja, se eu dividir o papel A0 pela metade, eu vou encontrar o A1. Da mesma maneira que, se eu dividir o A4 pela metade, eu vou encontrar o A5. E depois, o A6, o A7, até o A10. São medidas menos utilizadas, tá certo?
Mas o A5 ainda é bastante utilizado. Então, o A5, ele vem com essa mesma lógica. Bom, se eu sempre pegava a menor medida que passava a ser maior, então a menor medida do A4 vai ser a maior medida do A5. E se essa aqui era sempre a metade da anterior, isso significa que o A5 mede 148 por 210 milímetros. E assim sucessivamente, né? O A6 mede 105 por 148. Eu acho que por esse rascunho aqui fica muito claro que a gente não precisa ficar decorando as dimensões dessas folhas. Se a gente souber o tamanho do A4, que é o papel mais comum que a gente tem, fica fácil da gente saber as outras medidas. Então, a gente não precisa decorar todos os tamanhos de todos os formatos, tá bom? É só fazer essa relação que eu mostrei aqui e aí fica facinho de chegar no tamanho da folha que você quer, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender agora qual que é essa relação entre essas medidas. Vamos imaginar que essa folha, ao invés dela ser um 1/4, né, já que eu mostrei aqui para vocês que existe uma relação entre as medidas da folha, né, uma proporção, vamos imaginar que essa folha aqui seja um A0. Eu vou escrever aqui, ó, A0. Se eu dobro esse A0 ao meio, eu vou obter uma folha A1, correto? Se eu dobro a folha A1 ao meio, eu vou obter uma folha A2. Se eu dobro a folha A2 ao meio, eu vou obter uma folha A3. E assim sucessivamente. Se eu dobro o A3 ao meio, eu vou obter um A4. Certo? Então, essa é a relação que eu tenho entre as folhas. Então, se eu quiser transformar isso em um desenho, eu vou ter aqui, né, a representação de uma folha A0. Eu vou dividir essa folha ao meio, eu vou ter 2A1. Se eu dividir isso ao meio, eu vou ter 2A2. E assim sucessivamente. Certo? Então, eu tenho A0, A1, ó, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Bom, espero que tenha dado para entender essa relação, né, entre as folhas. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E se você quiser que a gente fale também sobre a relação da gramatura dos papéis, que também é algo importante no universo da arquitetura, do design gráfico, escreve aí nos comentários que eu gravo um vídeo sobre esse assunto também, tá bom? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, se curtiu o conteúdo, dá um like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bem? Obrigada e até o próximo vídeo.